Salve Maria Santíssima! Com a graça de Deus, estou aqui para gravar mais um vídeo, para que nós possamos mergulhar nos conhecimentos de Deus. E eu quero falar nesse vídeo o desapego das consolações. Mas antes eu peço a você que ainda não é inscrito no canal, que você possa se inscrever, dar seu like, apertar o sininho e nos ajudar para que esse canal possa crescer. Compartilhe esse vídeo com muitas pessoas. Então vamos iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Será que nós somos apegados às consolações de Deus? Ou nós já nos desapegamos? É isso que eu quero nesse vídeo trazer para você, explicando o que é isso, né? Porque talvez você esteja sofrendo, não esteja progredindo, avançando na purificação, porque você ainda está apegado às consolações de Deus. E aqui, né, eu tô com o livro de Garrigou Lagrange, As Três Idades da Vida Interior, na página 619, que ele vem falar aqui o primeiro sinal dessa purificação passiva do sentido. E o primeiro sinal consiste na falta de gosto ou consolo. Então, é o primeiro sinal. O primeiro sinal de que você está na purificação é esse. É a falta de gosto ou consolo, não somente nas coisas divinas, mas também em coisas alguma criada. Quando Deus, a fim de purificar-lhe o apetite sensitivo, não a deixa encontrar gosto ou sabor em coisa alguma. Então aqui a gente já vê que no primeiro sinal já vem falando dessa falta de gosto, dessa falta de consolo, onde você não encontra gosto nem sabor nenhuma. Mas eu quero aprofundar mais aqui, eu trouxe para nós aqui o livro, o Diálogo de Deus Pai, com Santa Catarina de Sena, onde ele vem justamente, Deus Pai, vem falando desse desapego das consolações. Então, Deus Pai vai falar para nós o que é esse desapego. É muito bonito, muito profundo o que ele vai falar para nós nesse livro, para Santa Catarina de Sena. Ele fala: deve o cristão entusiasmar-se varonilmente pela oração, que é uma verdadeira mãe. Olha que bonito. A oração, Deus Pai falando para Santa Catarina de Sena. A oração é uma verdadeira mãe. Então, Deus está falando para que nós possamos ter esse entusiasmo na oração. Isto acontece quando ele se fecha na cela do autoconhecimento. Depois de atingir o amor, a amizade e o amor filial, quem não percorre tais etapas permanecerá sempre na tibieza. Então Deus aqui vem falando para nós para percorrermos essa etapa de entrar no autoconhecimento de nós mesmos, para que nós possamos mergulhar na vida de oração, porque senão podemos correr um grande risco de cair na tibieza e na imperfeição, amando a mim e ao próximo por interesse. Eu fiz um vídeo anteriormente, né, o vídeo da semana passada, falando justamente de 5 categorias do amor. E nesse vídeo eu estou falando, né, do amor interesseiro. Então, Deus, ele tira a nossa alma desses amores interesseiros e nos leva ao amor profundo, ao amor verdadeiro. Então, por isso que Deus aqui, ele vem tirando a alma dessa tibieza e dessa imperfeição. A alma, às vezes, ela fica amando a Deus, ele fala, amando a mim e ao próximo por interesse pessoais.
na procura de consolações. Então, antes da purificação passiva do sentido, nós fazíamos isso, né? Você fazia isso, você procurava, você amava Deus e ao próximo por interesse, buscando ainda consolações, buscando ainda atrativos. Então, por isso que Deus vem tirando a alma dessas prisões, tirando a alma dessas imperfeições, para que a alma possa progredir, para que a alma não fique em busca de consolações, de atrativos. Então, para vocês viram que o primeiro sinal da purificação é esse, onde Deus ele vai tirando todo o gosto e todas as consolações. Para quê? Para que a alma tenha essa caminhada pura, para que a alma não busque nada, para que a alma não queira Deus pelas coisas de Deus, mas busque a Deus por Deus mesmo, por Deus mesmo. Então, Deus aqui vai tirando a alma de tudo isso. Na procura de consolações sobre tal amor imperfeito, quero discorrer agora, sem ocultar-me uma ilusão proveniente desse apego às consolações. Então, hoje, infelizmente, tem pessoas que correm o risco de estarem na caminhada, de estarem na vida espiritual, mas ainda está apegado às consolações de Deus. Aquilo que ela sente. Se ela sentir gosto, tudo bem. Se ela não sentir gosto, ela despreza o caminho, a caminhada, não caminha mais, não vai para frente, porque não está sentindo nada, porque não tem atrativo nenhum, não tem motivação nenhuma. Então, Deus aqui não quer que nós fiquem em busca dessas coisas, em busca das consolações. Mas Deus coloca a alma nesse desgosto mesmo, para provar o amor da alma para com Ele. Então, Deus coloca a alma nesse desgosto mesmo, coloca a alma nesse desconsolo, para ver aqui se a alma continua mesmo oferecendo a Ele o verdadeiro louvor, a verdadeira adoração. Então, eu não estou sentindo nada na oração, não estou sentindo nada na adoração, não estou sentindo nada na leitura da palavra, não estou sentindo nada. Olha, não vai sentir mesmo, porque o primeiro sinal dessa purificação é a falta de gosto e de consolo. Deus tirou, é como se a mãe tirasse, né, a chupeta, né, da boca da criança. Tirou o consolo da criança. E Deus faz isso para quê? Para que nós possamos crescer no amor. Crescer no amor. Então tudo vira um tédio, tudo vira sem gosto, tudo fica difícil, tudo fica sem sabor nenhum. Mas é isso mesmo, porque Deus está tirando aqui tudo isso. E Ele continua. Desejo que eu saibas, o servidor que me ama, né? O servidor que me ama, na imperfeição, procura mais as consolações sensíveis que a minha divindade. Olha o perigo, Deus Pai falando. Então, aquela pessoa que procura Deus só pelas consolações, ama a Deus de forma imperfeita, procura Ele pelas consolações sensíveis e não pela divindade de Deus. Então é isso que Deus quer tirar de nós, né? Deus quer tirar de nós essas imperfeições, porque você pode até falar, mas antes eu fazia as coisas, antes eu era alegre, eu era entusiasmada, e agora eu me encontro assim. Porque agora não é mais o teu sensível.
Agora Deus quer que você busque Ele pelo Espírito. Então, olha o que ele vai falando. Deseja que eu saibas, o servidor que me ama na imperfeição, procura mais as consolações sensíveis que a minha divindade. Isso aqui está um grande perigo. Um grande perigo você está buscando a Deus pelas consolações. Quando é que eu busco a Deus pelas consolações? Quando me vêm as provações, quando me vêm as tempestades, quando me vêm as tentações, quando me vem tudo. E eu não quero passar por nada disso. Eu não quero carregar a cruz. Quando vem a cruz, eu fujo da cruz, eu corro da cruz. Por quê? Porque você amou a Deus na imperfeição. Você estava buscando consolações e não buscando o Deus verdadeiro. Não buscando a divindade de Deus. Você estava buscando as coisas imperfeitas, você estava na superfície. É a atitude da pessoa que se perturba quando desaparecem o prazer espiritual e a tranquilidade de vida. Então, a pessoa fica perturbada. E agora? Estou indo na oração, não estou sentindo mais arrepios. E agora? Estou indo na oração, não estou sentindo mais gosto, não estou sentindo mais atrativo. Ela fica perturbada, porque antes ela vivia pelo sensível, pelas consolações sensíveis. Então, entenda aqui que Deus, nessa purificação passiva do sentido, está tirando essas consolações sensíveis. Aquele gostinho que você tinha, aquele prazer que você tinha, você já não tem mais. Porque Deus tirou tudo isso, todas essas consolações aqui. Então, você vai rezar sem sentir nada. Muitos vivem virtuosamente enquanto estão na prosperidade, desorientam-se na prática da virtude. Se lhes manda alguma dificuldade, então olha aqui, muitos vivem virtuosamente enquanto estão na prosperidade. Então, por enquanto tá ocorrendo tudo bem, quando não tem problema nenhum, quando não tem dificuldade nenhuma, quando não tem provação nenhuma, quando não tem tentação, quando não tem nada, a pessoa tá ótima, tá maravilhosa, tá andando virtuosamente. Olha o que Deus Pai está falando. Muitos vivem virtuosamente enquanto estão na prosperidade. Desorientam-se na prática da virtude, se lhes mando alguma dificuldade. Aí quando vem a dificuldade, aí a pessoa não aguenta. Ela não quer carregar a cruz, porque ela estava ali vivendo, ela estava tudo bem com ela, por enquanto ela estava sem dificuldade, sem luta, sem batalha, sem nada, sem enfrentar nada. Então estava tudo bem para ela. Mas quando começou tudo, esse aqui é o perigo. Então, muitas pessoas se encontram nesse perigo que antes da purificação, a pessoa falava, mas eu era uma pessoa ativa, mas eu fazia isso, eu fazia aquilo, e agora me encontro sem fazer nada. Então, a pessoa fica perturbada, porque ela perdeu as capacidades que ela tinha antes. Porque nessa purificação, Deus priva mesmo as potências da alma. Então, a pessoa fica com uma certa incapacidade muito grande. Ela tem medo das coisas, ela não tem mais segurança em nada, porque não é ela mais que faz, é Deus que faz nela. Então, tenha cuidado para ver se você não está perturbada nessa purificação, porque isso aqui acontece. Então, antes da purificação, você parecia que tinha todas as virtudes. Agora, com a purificação, quando Deus mandou trabalho para a sua alma, quando Deus enviou as cruzes, mandou algumas dificuldades, você começar a ficar desorientado e perturbado. Tem muita gente nessa situação que se encontra perturbado e desorientado nessa purificação.
porque não entende isso daqui. Não entende que antes você não estava com aquela virtude mesmo. Agora é que Deus está te dando essa virtude. Deus está tirando você da ilusão e trazendo você para a realidade. Então, você pode até pensar, mas antes eu era melhor do que agora. Não, é engano, é ilusão, não é verdade. Não é verdade, porque antes você estava sendo iludido pelos sentidos, achando que tinha virtude. Hoje, você se encontra, às vezes, você achava antes que tinha paciência, e Deus está te mostrando que você não tem. Por quê? Porque antes você achava que tinha, mas não tinha. Você achava que tinha pureza, castidade. Deus está mostrando que não. Deus está mandando tentações, enviando dificuldades para mostrar para você que você não tinha, que você precisa ter agora, que Deus está te dando agora. Então, tudo aquilo que antes da purificação, né, você vivia aqui, na verdade, enganado pelos sentidos, achando que tinha tais virtudes e não tinha nenhuma. E Deus foi mostrando para você através dessa purificação, porque Deus foi mandando dificuldades. O que Deus manda nessa purificação? Dificuldades. Para quê? Para nos tirarmos dos enganos, das mentiras que tem muitas vezes em nós. Porque nós achamos que estamos prontos, que somos firmes, e Deus vai mostrando que não. Mostrando que não. Então o Senhor manda as dificuldades. Quando alguém lhes pergunta, por que estás perturbado? Respondem, porque estou em tal ou tal contrariedade. Então, olha só, quando alguém pergunta, por que você está perturbado? Por que você está agindo dessa forma? E você responde, respondem, porque estou em tal ou tal contrariedade. Então, o que Deus faz aqui nessa purificação? Deus contraria a alma. Deus contraria a vontade dela. Então, a alma fica perturbada. Ela fica perturbada porque ela está sendo contrariada. Eu não sei quais são as tuas contrariedades, mas Deus está te contrariando. Deus está te contrariando. Deus está mostrando para você quem você é, de fato. Porque antes você vivia no engano, numa casca, ali, escondido. E Deus foi mandando dificuldades. Foi mandando dificuldades para você. É o que Deus faz nessa purificação. Ele envia dificuldades. Para quê? Para que as virtudes sejam exercitadas. Para que as virtudes sejam exercitadas. Quando alguém lhe pergunta por que estás perturbado, respondem, porque estou em tal ou tal contrariedade. Parece-me que estou perdendo um pouco de bem que faço. Não é bem isso que você se encontra? Eu me deparo com muitas realidades de pessoas que se encontram nesse estado aqui, que fala, estou perdendo um pouco de bens que faço. Então, as consolações, Deus, ele vai nos desapegando das consolações. O que são as consolações de Deus? São os dons, os bens que Deus deposita na alma. E nessa purificação passiva do sentido, Deus tirou tudo isso. Deus tirou tudo isso. É verdade, Deus tirou tudo isso. Para quê? Para quê? Para que você possa crescer, para que você não esteja amando a Ele dessa forma imperfeita, como Ele fala aqui, amando a mim e ao próximo por interesse pessoais. Interesse pessoais. Então, Deus tirou aqui esse pouco que você tinha. Esse pouco que você tinha, Deus tirou para quê? Para que você possa crescer. Para que você possa crescer na graça, para que você não esteja amando a Deus só por interesses pessoais,
Então, por isso que Deus manda contrariedades, Deus manda dificuldades, Deus se contraria. Como que Deus contrariou? Podemos ver uma passagem no Evangelho, Jesus contrariando ali a contrariedade dos discípulos quando estavam no deserto. Quando eles falam para Jesus que aquele povo está com fome, e Jesus fala, dá-lhe vós mesmo de comer. Como? Se eles não tinham nada, se eles estavam no deserto. Então, não é assim também nessa purificação? Deus vai pedir para você cantar, se você está seco, está árido. Deus vai pedir para você conduzir um momento de oração, sendo que você não está em condição. Deus vai pedir para você dar uma palestra. Deus vai pedir muitas coisas para você fazer. E você se encontra ali vazio, árido, seco, sem nada. E ali você se pega numa contrariedade muito grande. É Deus contrariando. E ali você se perturba. Você fica perturbado. Por quê? Porque você achava antes que tinha tudo aquilo, mas não tinha nada. Então, olha que interessante. Por que estás perturbado? Respondem. Porque estou em tal ou tal contrariedade. Parece-me que estou perdendo o pouco de bem que faço. Quando alguém fala assim, olha, antes eu desenvolvia um trabalho na pastoral e agora tudo que eu faço parece que não vai para frente, parece que não anda, parece que não sai do lugar. É bem isso mesmo. É bem isso mesmo. Então, você vai perdendo tudo, tudo. Já não tenho aquele entusiasmo, não é bem isso que você fala? Não tenho mais aquele entusiasmo. E aquele amor de antes por causa dessa dificuldade. Então a pessoa se encontra nessas condições, já não tenho mais nada, não tenho mais entusiasmo, não tenho mais nada. Aquele amor de antes, ela achava que tinha um amor, mas não tinha, porque ela estava fazendo as coisas por interesses pessoais e pela consolação que aquilo dava para ela. Então, quando não teve mais consolação, não teve mais atrativo, não teve mais satisfação própria, então ela ficou contrariada, ela acha que não está mais fazendo mais a vontade de Deus. Mas olha só, acho que a pessoa continua falando. Acho que na tranquilidade anterior tirava mais proveito do que agora. Então a pessoa acha que anteriormente ela tirava mais proveito do que agora. Só que antes ela não estava fazendo para Deus. Entenda bem o que ela estava desenvolvendo. Ela estava fazendo para seu próprio interesse pessoal. Interesse próprio. Com imperfeição. Então, o que Deus está tirando? A alma dessas imperfeições. Dessas imperfeições. Porque, de repente, você pregava, você cantava, você rezava, você fazia qualquer coisa, mas buscando ali algo para te satisfazer. E hoje não. Hoje você sente um desconsolo. Você sente um desgosto no que você faz. Por que isso está acontecendo? Porque Deus está te purificando. De quê? Deus está purificando você desse desapego das consolações. Deus quer tirar de você esse apego que você criou às consolações, porque você só fazia as coisas se aquilo fosse te dar um retorno. Hoje você não tem retorno nenhum, porque você não faz mais para você, você faz para Deus. E a sensação é de que nada está caminhando, de que nada está progredindo, de que nada está adiantando, que tudo está andando para trás. Essa é a sensação. Mas entenda, é porque Deus está tirando essas consolações sensíveis. Sensíveis. É muito importante você entender isso que eu estou falando para você. Muito importante. Eu estou falando para você que está nessa purificação, que eu sei que você passa por isso. Eu te entendo, eu te compreendo. Eu sei que você chega um momento que você fala isso daqui. Por que estás perturbado? Respondem, porque estou em tal ou tal contrariedade.
Parece-me que estou perdendo um pouco de bem que faço. É bem isso mesmo. Já não tenho aquele entusiasmo. Antes você tinha o entusiasmo de dar uma catequese. Antes você tinha o entusiasmo de cantar na paróquia. Antes você tinha o entusiasmo até de fazer as coisas de casa e hoje não tem mais. E aquele amor de antes, por causa dessa dificuldade, olha você se queixando aqui. A pessoa está se queixando. Acho que na tranquilidade anterior, olha que tranquilidade anterior que ela estava. Ela estava numa tranquilidade anterior, na verdade, essa tranquilidade, ela estava na procura de consolação. Ela estava na procura de consolação. Porque, só faço isso se eu achar bom. Só faço isso se for bom. Se não for, não faço. Então, não é perfeito isso. E ela fala, se queixando. Acho que na tranquilidade anterior, tirava mais proveito do que agora. Olha só, enganam-se tais pessoas, Deus Pai falando. Enganam-se tais pessoas relativamente àquela tranquilidade anterior. Olha aqui, enganam-se tais pessoas relativamente àquela tranquilidade anterior. Porque aquela tranquilidade anterior era uma imperfeição. Porque você estava à procura de consolações. Aquela tranquilidade anterior, você não estava fazendo as coisas para Deus, mas você estava procurando seus interesses pessoais. E Deus Pai fala, não é a contrariedade que lhes traz menor amor e menor dedicação em si mesma. As ações possuem idêntico valor na aridez. Olha aqui. Então, é na aridez que o que você faz possui grande valor. Quem está falando aqui é Deus Pai. É Deus Pai que está falando. Olha só. Aliás, com aridez, as ações podem até valer mais. Olha só. Então, na aridez, aquele texto que você rezava na consolação sensível, não valia tanto quanto agora na aridez. Aquela Santa Missa que você participava buscando consolação sensíveis, não tinha tanto valor como agora você participando na aridez. Enfim, tantas outras práticas, a leitura da palavra, o Santo Rosário, a adoração. Então, olha o que Deus Pai está falando. Aliás, como aridez, as ações podem até valer mais se as pessoas tivessem paciência. Que profundidade! Então, tenha paciência. Se você está na oração e de repente vem aquela repugnância, vem aquela vontade de sair, vem aquele desgosto, é ali que está o valor. Olha o que Deus Pai está falando. As ações possuem idêntico valor na aridez. É na aridez que o que você faz possui um grande valor. Por quê? Porque todo o interesse pessoal não existe mais. Porque você não está fazendo mais buscando consolação, mas você está fazendo pelo puro amor, pelo ato da vontade. Aqui já entra o ato da vontade, fazendo por amor e não mais por interesses pessoais. Isso é muito importante a gente entender. É muito importante. Então Deus Pai fala para que possamos ter paciência. Tenha paciência na aridez que você está. Não deixe de fazer o que você está fazendo. Não deixe. Eu quero muito que você entenda esse vídeo, porque é de suma importância você entender. Para você que se encontra nessa
purificação passiva do sentido, você está me entendendo o que eu estou falando. Você está me entendendo o que eu estou falando. Então, quando tudo vai bem, é fácil, é bom fazer as coisas. Agora, quando Deus manda dificuldade, quando Deus manda contrariedade, quando Deus te chama para rezar e você não está com vontade, mas você vai rezar. Aí que tem o valor, o mérito. Aí que tem o mérito, aí que tem a graça. E Deus Pai fala, aliás, com aridez, as ações podem até valer mais se as pessoas tiverem paciência. Mas elas se perturbam. Olha o que Deus Pai está falando. Meu irmão, esse vídeo é para você. Especialmente você que está nessa purificação. Como esse vídeo vai te ajudar? Eu sei que vai te ajudar. Porque é o Espírito Santo que me pede para fazer esses vídeos conforme as necessidades das almas. Eu sei que esse vídeo vai chegar em almas que estão passando por isso daqui que eu estou falando para você. Deus Pai está falando para você, não sou eu. É Deus Pai falando a Santa Catarina de Sena. Então é de uma profundidade muito grande. E Deus Pai continua falando, mas elas se perturbam pelo fato que antes sentiam mais prazer. Olha só. Elas ficam perturbadas porque antes sentiam mais prazer naquilo. Sentia prazer de cantar, sentia prazer de ir para uma Santa Missa, sentia prazer de rezar um Santo Rosário, um terço, sentia prazer de ler a palavra, sentia prazer de fazer tantas coisas. Então elas estão perturbadas porque não sentem mais esse prazer. É o que Deus Pai está falando. Se sentem perturbadas porque não sentem mais esse prazer. Na realidade, antes me amavam, olha Deus Pai falando. Na realidade, antes me amavam pouco e viviam com a consciência tranquila na prática de pequenas boas obras. Então, olha Deus Pai falando, antes amavam a Deus pouco e viviam com a consciência tranquila. Tá bom, tá ótimo desse jeito. E não estava bom. Estava imperfeito. Então, Deus Pai aqui está falando. Nas obras, antes me amavam pouco e viviam com a consciência tranquila na prática de pequenas boas obras, retirando o ponto de apoio. O que Deus Pai está fazendo nessa purificação? Ele está tirando o ponto de apoio. Creem ter perdido o sossego do próprio agir. Não é assim que você se sente? Eu atendo muitas almas nesse estado de purificação passiva do sentido. Vocês sabem que o meu apostolado é justamente falar da purificação. A minha missão é incentivar vocês a progredirem na purificação, a não desistirem, a perseverar. Por isso que meus vídeos são de purificação. Deus Pai me pede isso, para falar com vocês, para incentivar, para não desistirem, não desanimarem. E olha o que Deus Pai está fazendo aqui. Retira o ponto de apoio, creem ter perdido o sossego do próprio agir. Então muitas almas se encontram assim. Como é triste. Às vezes eu atendo almas que estão nessa purificação passiva do sentido e vêm se queixando justamente do que Deus Pai está falando. Antes eu fazia as coisas e hoje não faço mais. Antes eu tinha entusiasmo e hoje não faço mais. O que está acontecendo? Isso aqui. Deus Pai tirou o apoio. E a pessoa acha e ela crê ter perdido o sossego do próprio agir. Ela sente assim. Mas olha só, com tais pessoas acontece como ao jardineiro, satisfeito no seu trabalho por causa do prazer que sente. Às vezes talvez você estava satisfeito no que você estava fazendo,
no prazer que você sentia. No prazer que você sentia. Então você estava satisfeito. E Deus tirou esse apoio seu. E olha só o que ele vem falando aqui. Satisfeito no seu trabalho por causa do prazer que sente, labutar no jardim parece-lhe um descanso. Está no meio das flores, uma satisfação. De fato, ele se alegra mais com as flores do que com o trabalho. Se lhe retirarem as flores, o prazer acabará. Então, às vezes, o que Deus Pai quer dizer para nós? Que você, de repente, está fazendo um trabalho na paróquia, em casa, seja o que for. E você está sendo muito elogiado por aquilo. Tudo está prosperando, tudo está caminhando, tudo está mil maravilhas. De repente, Deus tira os elogios, ninguém te elogia mais, não prospera mais como antes. Deus vai tirando. E como que você vai? Vai perdendo o prazer. Você vai perdendo o prazer. Então, aqui esse jardineiro, ele trabalhava naquele jardim pelo prazer que ele tinha. Então é isso que Deus está provando nas almas que estão nessa purificação. Se antes ela fazia o que fazia para Deus, seja o apostolado que ela fazia, seja a missão que ela fazia, se ela fazia por prazer ou por amor. Por amor. Então Deus está provando isso. Então por isso que Deus permite sofrimento, provação, tribulação, tentações, tudo isso. Deus manda, Deus envia, Ele providencia, a providência divina. Para quê, meus irmãos? Para nos tirar dessas imperfeições que temos na nossa alma. Porque antes você achava que estava tudo bem, como Deus Pai fala aqui, eles reclamam da tranquilidade que tinham, amavam pouco e viviam com a consciência tranquila na prática de pequenas boas obras. Ah, tá bom que eu estou fazendo, tá ótimo, mas não é assim. Então esse jardineiro estava ali no jardim trabalhando pelo prazer das flores, do que com o trabalho, se lhe retirassem as flores, o prazer acabara. Também aquelas pessoas, se sua principal alegria se concentrasse na prática do bem, não cairiam na perturbação. Por que você tem se perturbado? Você que está nessa purificação, porque você está se encontrando assim, sem gosto, sem consolo, sem nada. Porque Deus está te aperfeiçoando daquilo que você fazia antes. Você fazia por prazer. Você não fazia pelo amor puro, por amor a Deus. Mas você fazia as coisas ainda buscando, talvez, elogios. Buscando reconhecimento. Buscando tudo isso. Então, muitas vezes, Deus vai permitir essa purificação passiva na vida de um pregador. Para quê? Para que ele pregue não mais buscando os interesses pessoais, elogios, aplausos, seja o que for, mas que ele pregue por puro amor. Ele vai pregar sem sentir nada. E ele vai sair dessa pregação como se não tivesse atingido ninguém, uma sensação de que parece que ninguém foi tocado. E Deus permite isso. Deus permite. Então, tudo que você está fazendo hoje não tem gosto, não tem sabor, não tem nada. Porque Deus está te desapegando das consolações sensíveis. Como é importante esse vídeo, meus irmãos. Que profundidade Deus nos mostra aqui. Então, o Senhor fala, o prazer acabara, também aquelas pessoas, se sua principal alegria se concentrasse na prática do bem, não cairiam na perturbação. Não cairia na perturbação. Por que se perturbam? Porque antes não estava fazendo para Deus, mas sim para si. Para si.
Por isso que se perturba. Alegram-se até, pois quem realmente deseja uma coisa jamais poderá ser impedido de realizá-la, mesmo que a privem da satisfação que acompanha sua atividade, como no caso das flores. Enganam-se essas almas. Olha o que Deus Pai está falando. Enganam-se essas almas, colocando o alicerce de suas atividades nas consolações. Aonde está o alicerce das suas atividades no que você faz? Aonde está? Nas consolações ainda? Por isso que você está perturbado, por isso que você está se queixando que antes aquilo que você fazia era melhor do que agora. Meu Deus, eu peço a Ele, leva esse vídeo a muitas pessoas que estão passando por esse momento, porque é de muita importância. Eu quero que você partilhe comigo nos comentários, se você gostou desse vídeo, se é isso mesmo que você está passando, partilha comigo. Na medida do possível, eu vou te responder. Eu vou te responder, porque é de muita importância esse vídeo. Muita importância. Eu sei que muitas almas serão tocadas e atingidas por ele. Então, Deus Pai fala aqui, enganam essas almas colocando o alicerce de suas atividades nas consolações. Hoje você, de repente, é até intercessor e você não está mais intercedendo como antes. Está sentindo um vazio muito grande e você acha que a tua intercessão não está atingindo as almas. Porque antes você intercedia com as consolações sensíveis, você tinha visualizações, você tinha profecias, você tinha palavras de ciência e hoje não tem mais. Acabou. E isso você acha que isso, porque por você não ter mais isso, você não está mais atingindo ninguém. E enganam-se. Deus Pai fala isso, enganam-se. É engano. Então, olha o que Deus Pai fala, enganam-se essas almas colocando o alicerce de suas atividades nas consolações. Onde você está colocando o alicerce das tuas atividades? Em Deus ou nas consolações? E hoje, infelizmente, muitas pessoas que estão nessa purificação pararam de fazer o que fazia por conta disso. Por falta desse conhecimento, por falta desse esclarecimento. Pararam de fazer o que fazia. De cumprir com sua missão. E não pode ser assim. Porque tudo que você está fazendo agora não vai te satisfazer mais. Não vai ser mais para os teus interesses pessoais. Não vai ser para você. Vai ser para Deus. Então, por isso eu te aconselho, continua nas tuas atividades. Sentindo ou não sentindo, não importa. Deus Pai fala aqui que as atividades na aridez, as ações na aridez têm um profundo valor. Um profundo valor. Antes de entrar nesta aridez, aí vem a alma se queixando, né? Pois dizem, antes de entrar nesta aridez, eu agia melhor. Não é assim? Talvez você seja essa pessoa. Olha, irmã, antes de eu entrar nessa aridez, eu cantava melhor, eu tinha entusiasmo, eu pregava, enfim, eu fazia tudo melhor. Olha a alma se queixando. Antes de entrar nessa aridez, eu agia melhor e com mais prazer. Olha só. A prática do bem me ajudava. Agora já não me favorece. Não sinto mais gosto. Não é assim? É bem isso, né? Então aqui a alma se queixando. Aí Deus Pai vem falando. É errado tal modo de pensar e falar.
nada diminuiria em tais almas. Meu Deus, que esclarecimento! Obrigado, Senhor Deus, por esse esclarecimento que o Senhor está dando para todos nós. Porque eu sei que você, meu irmão, que está nessa purificação, precisa desse esclarecimento. Talvez você esteja desistindo de fazer as coisas, mas não desista não. Olha o que Deus Pai está falando para você. É errado tal modo de pensar e falar, nada diminuiria em tais almas, se elas se comprazessem no agir virtuosamente por causa da virtude em si. Olha aqui. Então, não fazer as coisas por sentir prazer. Não. É imperfeito. É imperfeito. O puro amor está em fazer sem sentir nada. Madre Teresa de Calcutá, ela passou pela noite escura. E ela cuidava daqueles doentes sem sentir nada. Nada. Por vários anos. Vários anos. Ela morreu assim. Ela morreu assim. Então o Deus Pai está falando aqui. Se comprazesse no agir virtuosamente, por virtude, e não por prazer. Você não tem que fazer as coisas por prazer, porque o prazer acaba. O prazer acaba. A virtude não. A virtude fica. Por virtude. Por causa da virtude em si. Tá difícil pregar? Prega. Por virtude. Tá difícil cantar na igreja? Canta. Por virtude. Tá difícil da catequese, você não está encontrando mais nada? Busca, dá catequese por virtude. Tenha paciência, como Deus Pai fala. Não se perturbe. Não se perturbe, não queira ficar brigando com Deus. Deus me devolve o que eu tinha antes. Não, porque Deus não vai te devolver, porque era imperfeito. Não era perfeito aquilo que você fazia. Você fazia por consolações sensíveis, por prazer. Buscando ainda interesses próprios, pessoais. E Deus está tirando você disso. E levando você a fazer as coisas por virtude. Por virtude. Na realidade, agem por egoísmo. Na realidade, até acrescentaram seus esforços. Na realidade, agem por egoísmo e então tudo se acaba. Por que Deus Pai faz isso? Porque se você continuasse fazendo as coisas para Ele, em busca das consolações sensíveis por prazer, Ele está falando. É puro egoísmo. Você está fazendo por egoísmo, não por amor. E vai acabar. Vai acabar. Tal é o engano em que caem muitos na vida. Tal é o engano em que cai muito na vida virtuosa, proveniente das consolações sensíveis. Então, costumo recompensar toda boa ação e com maior ou menor liberalidade, conforme a medida do amor de quem a pratica. Por isso, concedo consolações espirituais aos meus servidores imperfeitos durante a oração. Ajo de tal forma não para que aprecie tais satisfações erroneamente, isto é, atribuindo maior valor ao dom que ao doador. Então, às vezes, a pessoa, ela tem um dom e ela aprecia mais o dom que ela tem
do que a Deus. Olha o perigo. É o que Deus Pai está falando aqui. E atribuindo maior valor ao dom que ao doador, que sou eu. Meu desejo é que tomem consciência do meu amor e da própria indignidade, deixando o prazer em segundo plano. Olha o que Deus Pai está falando. Deixando o prazer em segundo plano, o engano consistirá em agir diversamente. Que bonito. Obrigada, Deus Pai, por ter nos dado esse esclarecimento tão profundo. Obrigada, Deus Pai. Muito obrigada. Louvo e glorifica ao Pai eterno. Então o Pai fala aqui que muitas almas, elas dão o valor ao dom e não ao doador, que é Deus. Então muitas pessoas apreciam mais o dom que ela tem do que Deus. Por isso que se perdem. Por isso que Deus vai aperfeiçoando a alma. Por isso que Deus vai aperfeiçoando a alma. Deus não vai deixar de consolar você, mas não busque consolações. Deixe Deus te consolar. O Espírito Santo, o Consolador, nos consolará na hora certa, no momento certo, para que você não desanime. Deus nos consola. Então, Deus, a mãe, tira, muitas vezes, né, aquela chupeta da criança, né, para que a criança possa crescer. Já pensou uma criança, ela na adolescência, usando, chupando aquilo, não ia dar certo. Ia ser desproporcional. Então, Deus tira os consolos da nossa alma. Não é porque Deus é ruim, não, porque Deus é bom. Porque Deus quer nos ver crescendo na graça, no amor perfeito para com Ele. Para que você não faça as coisas por interesse próprio, mas que você faça tudo por amor e usando o ato de vontade. E não se perturbando, não se queixando. Ah, porque antes eu fazia melhor, porque antes eu... Não, de jeito nenhum. É engano, Deus Pai está falando, é engano que você pensava isso. É engano completamente. Então, Deus Pai vem falando. Um primeiro engano consiste na procura de determinada satisfação espiritual para nela se comprazer. Não busque o prazer em nada. Não busque, porque acaba. Vai acabar. E você não vai estar servindo a Deus. Então Deus nos tira de tudo isso para nos fazer santos, perfeitos. Porque Deus está aperfeiçoando a alma e levando a alma a viver do puro espírito. Do puro espírito. Então, é isso que eu quero passar para vocês. Peço que vocês possam fazer seus comentários. E eu creio que esse vídeo vai ajudar muitas pessoas que se encontram nessa situação que eu falei. Perturbada, porque o pouco que tinha não tem mais, porque não consegue fazer mais isso, porque perdeu essa capacidade, porque não consigo fazer nada, não consigo mais ir para frente, nada caminha, estou andando para trás. Não é bem isso. É engano seu. É Deus Pai. É Deus Pai te curando, te libertando do desapego, das consolações. Porque antes você fazia tudo por interesse pessoal e egoísmo. E hoje você tem que fazer tudo por amor a Deus. Continue fazendo o que você está fazendo. Não se esquive. Não deixe de fazer o que Deus te pede. Não negue a Deus o que Deus te pede. Não negue. Faça. Lembre-se que Ele falou, na aridez as ações têm maior valor, porque você não faz por interesse próprio. Você não faz mais por gosto.
Você não faz mais por prazer, você não está em busca mais de si, mas você faz por Deus, para Deus e com Deus. E é nesse ponto que nós temos que chegar. Que Deus te abençoe e derrame muitas bênçãos e muitas graças na sua vida. Fica com Deus.